Parece que as coisas caminham muito bem na tentativa de conseguir o número de votos necessários. Mas só isso não basta, né? É preciso pautar o projeto. Mas isso já é uma excelente notícia, sem dúvida, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu não sou jurista, mas não é difícil observar algumas coisas sobre os processos do 8 de janeiro. Nenhum dos réus julgados pelo STF tem foro privilegiado. Homens, mulheres, idosos e crianças foram mantidos amontoados em um ginásio. As audiências de custódia, a única coisa que funciona como um relógio no sistema criminal do Brasil, não aconteceram em 24 horas. Não houve individualização das condutas nas acusações e as sentenças foram completamente desproporcionais. Nos processos do 8 de janeiro, a chamada dosimetria da pena morreu de overdose e a verdadeira justiça morreu de vergonha. Cada dia mais que essas pessoas ficam presas é um insulto à nação brasileira. É isso. Oposição afirmando que faltam apenas 27 votos para aprovar o PL da anistia. Os cálculos vêm sendo feitos. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer também suas impressões, as análises, o que a gente precisa considerar acerca do PL da anistia, as articulações que avançam na Câmara dos Deputados e Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, está encabeçando esse movimento de conseguir aglutinar um número maior de deputados para aprovar o PL da anistia. O que a gente precisa considerar quando os deputados emitem essa sinalização de que estariam a um passo de aprovar o PL da anistia, caso ele fosse pautado, obviamente. Dávila, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado Palumbo. E boa noite à nossa querida audiência. É um ótimo sinal. É um sinal que a maioria dos parlamentares não compactuam com a injustiça. E por que isso é importante? Porque mostra a maioria querendo restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil, que não foi respeitado neste processo do 8 de janeiro. O Mota já mencionou alguns pontos fundamentais deste processo que viola completamente o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Não houve individualização de penas, não houve dosimetria em relação àqueles baderneiros que quebraram os prédios públicos e aqueles que ficaram às ruas e foram condenados a 17 anos, como é o caso da cabeleireira tanto mencionado por nós. Não houve sequer direito aos autos dos processos advogados, porque foi, na verdade, um inquérito sigiloso por tempo indeterminado. E, por último, como bem disse o ministro Marco Aurélio Mello, que foi membro do Supremo, não deveria ter julgado o Supremo ações penais de cidadãos comuns. Ou seja, há uma violação completa das regras do jogo do devido processo legal. É por isso que o Congresso Nacional precisa aprovar uma anistia para restabelecer a justiça, que infelizmente a lei foi feita para fazer justiça e não para cometer injustiças. E isso está cada vez mais evidente para os parlamentares brasileiros. As articulações da oposição para conseguir o número de votos necessários para aprovar o PL da anistia na Câmara Federal. São necessários 257 votos e a oposição afirma que 230 deputados já se manifestaram de forma favorável. Vão votar para aprovar essa anistia. Delegado Palumbo o deputado aqui da bancada virtual do programa, vai também trazer esse ponto de vista importante, né, de um deputado que trata dessas questões com seus pares, com os seus colegas. Deputado, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Que precisamos entender dessas negociações que vêm sendo feitas nos bastidores, essa articulação principalmente do PL, esse contingente que pode surpreender muitas pessoas. 230 já disseram, votarão para aprovar a anistia. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota e toda a nossa querida audiência.
Eu acho importante e acho que é uma matéria que tem que ser votada com certeza no Congresso Nacional. Porque, como bem disse o Dávila, ninguém concorda com injustiça. As penas, eu já disse isso aqui algumas vezes, têm que ser individualizadas. Nós não podemos mandar centenas de pessoas, depois de um prazo de 24 horas, que é o que determina a lei, no caso da audiência de custódia, para um juiz decidir. Nós não podemos ter uma prisão em flagrante com copia e cola. Todos os atos feitos pelos baderneiros, isso sim eles são, que danificaram, que depredaram, devem ser individualizados. Então eu vou dar um exemplo aqui para a nossa audiência. Se eu estou ao lado de um colega, qualquer colega, Felipe Monteiro, e ele resolve atacar uma pedra numa vidraça, eu não posso ser responsabilizado por isso. Se eu estou lá no meio da multidão, vendendo churrasquinho, vendendo algodão doce, eu não posso ser responsabilizado pelos atos de vandalismo. E ninguém concorda com injustiça. Ninguém deveria concordar com injustiça. Nem a direita, nem a esquerda, nem o centro. Isso é muito ruim para a democracia. Quando a gente vê penas exageradas, como, por exemplo, uma mulher que resolve passar o batom numa estátua, que é facilmente removível, pegando uma pena de mais de 10 anos, isso não é razoável. Isso não é proporcional. Que tipo de golpe ela queria dar usando o batom e pintando uma estátua? Absolutamente nenhum. Eu espero que passe. Eu acho que os deputados, principalmente do Centrão, se eles realmente embarcarem isso, nós vamos ter aí, com certeza, esse projeto de lei passando e indo para o Senado Federal. Quem nos acompanhou por imagens percebeu o delegado Palumbo mexendo no celular dele. Chegou um efeito sonoro, alerta da Defesa Civil. Chuva forte se espalhando pela zona norte e oeste da capital paulista, raios e ventos. E a orientação é: tenha cuidado nas próximas horas, abrigue-se. Esse é um sinal que vem sendo emitido pela Defesa Civil quando tempestades estão se aproximando aqui da capital paulista. Então, atenção para todos que estão nas ruas da capital paulista, principalmente dessas regiões. Voltar com o Roberto Mota, tem um outro aspecto dessa notícia, né, Mota? Porque muitos entendem essa discussão que envolve o PL da anistia uma grande, mas uma excelente oportunidade para os parlamentares corrigirem erros que foram cometidos, darem um recado importante para o Poder Judiciário, mas também para o Brasil, né? Para a população brasileira que clama por algum tipo de movimentação por parte dos congressistas. Essa é uma situação muito delicada, Caniato. Eu sempre peço aqui que os homens de bom senso que têm poder se imponham, porque sem bom senso vai ser muito difícil resolver essa situação. A anistia, ela corrige uma injustiça, mas ela não traz justiça. A justiça seria anular esses processos. Hoje, nós vivemos no Brasil e esse é o sentimento de todo mundo. Hoje, de tarde, eu fui no mercado e estava andando na rua e me chamaram, Mota, era um porteiro de um prédio, eu parei, fui lá conversar com ele. O sentimento dele é o sentimento de todo mundo com quem eu converso. A gente está vivendo um momento de uma crise selvagem de segurança pública, em que o Estado faz demonstrações explícitas de afeto, de preocupação com criminosos, faccionados, perigosos, ao mesmo tempo em que a gente observa isso que aconteceu no 8 de janeiro. Um processo, um tratamento que a polícia do Brasil não ousa dar ao pior traficante. Como eu já disse aqui, eu sugiro a vocês imaginarem o que aconteceria se a polícia militar do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de qualquer lugar, fizesse uma operação contra o tráfico de drogas, pegasse um monte de traficante, jogasse num ginásio, deixasse lá vários dias. Audiência de custódia, vamos ver quando dá. Depois fizesse processo copia e cola para cada um deles, né? Todos, tráfico de drogas,
sei lá, o delegado Palumbo lista depois os crimes. Processo copia e cola, pá. Advogado de defesa, não. Aqueles advogados de defesa de traficantes dos melhores escritórios, né, criminais, geralmente um traficante tem 4 ou 5 advogados de defesa muito bem remunerados. Imagine, não, os advogados não têm acesso ao processo. As consequências seriam 2 disso, que eu estou descrevendo aqui. Primeiro, a gente resolveria o problema do crime violento no Brasil em quê? 2 meses, 3 meses. Se a gente desse aos traficantes o tratamento que foi dado aos criminosos, né? Vamos chamá-los assim, que eles foram condenados, ou aos manifestantes. Cada um escolhe como quer chamar. Cada um decide qual é a classificação apropriada para uma mãe de 2 filhos, cabeleireira, que escreve com batom em uma estátua. A primeira consequência seria essa: o crime violento no Brasil desapareceria em 3 meses. Agora, antes disso, haveria uma outra consequência. ONGs, entidades de defesa de direitos humanos, tá? Entidades do próprio Estado, que eu acho que a gente vai falar sobre isso na notícia mais na frente, haveria uma rebelião no Brasil. Haveria uma gritaria total da mídia, defendendo os pobres coitados dos traficantes que ficaram amontoados no ginásio, cujos processos foram copia e cola, cujos advogados não tiveram acesso aos processos. Então, está na hora da gente levar o que está acontecendo no Brasil a sério. Pois é, chamar o Dávila também, trazer a percepção dele sobre a ideia que muitos têm de que a aprovação desse projeto de lei, Dávila, seria o primeiro passo para esse processo, esse movimento de pacificação do país. Porque não adianta, para pacificar o país, em meio ao que a gente tem observado, né, é preciso que alguém ceda, né? Alguém leia-se um poder da República. Alguém vai dar um passo para frente, outro vai ter que dar um passo para trás, vai ter que ter esse movimento de autocontenção que você tanto defende, mas eu vejo que muita gente não acredita, não vislumbra essa possibilidade num curto prazo. Acredita que a aprovação do PL da anistia pode ser o início dessa caminhada rumo à pacificação? Espero que sim, Caniato. Caniato, tem um pequeno livrinho de um francês liberal chamado Frédéric Bastiat. O livro chama A Lei. Eu recomendo a todos aqui dos Pingos dos Is a ler esse livro. É um livro fantástico. E ele diz uma coisa muito interessante nesse livro, que a lei, ela é baseada nas normas, nas regras éticas e morais de uma sociedade. É por isso que a lei faz justiça. Justiça é um comportamento ético exprimido na lei para se fazer justiça, né? E ele diz uma coisa muito interessante, Caniato. Ele fala que quando a lei e a moralidade estão em contradição, o cidadão se sente dividido numa alternativa cruel. Ou ele perde o senso moral do que é certo e errado, ou ele perde o respeito pela lei. É exatamente o que está acontecendo. O cidadão brasileiro cada vez mais perde o respeito pela lei, porque parece que aqueles que deveriam zelar pela lei atuam cada vez mais não de acordo com as regras morais, mas com a sua ideologia política. Isso vem contaminando a credibilidade das leis e do poder judiciário. Por isso, a anistia é uma boa forma para essa autocontenção voltar, as pessoas respirarem fundo e voltarem a fazer aquilo que elas estudaram a vida inteira, zelar pela lei e pela Constituição, e não transformar a lei e a Constituição num mecanismo de perseguição política e de propagação da injustiça. Você também aposta nisso, delegado Palumbo, que a aprovação do PL da anistia pode iniciar um movimento muito maior, esse movimento que objetiva a pacificação do país? A gente tem tratado disso de forma recorrente, né? Interferências de um poder no outro, usurpação de competências, críticas que vêm sendo feitas, pelo menos nos últimos 5 anos,
observamos alguns episódios muito importantes, talvez tenham sido cruciais nesse grande emaranhado de desrespeitos à legislação brasileira, à Constituição brasileira. A aprovação do PL da anistia pode ser um marco no sentido de buscar a pacificação do país? Eu acho pouco provável, porque a esquerda, principalmente a extrema esquerda, não vai aceitar isso de jeito nenhum. Haja vista aí a bronca, né, entre aspas, que o presidente Hugo Mota deu nos parlamentares justamente por essa discussão do que é golpe, que assim é o golpe. A gente não sei se isso vai ser pacificador não, mas eu penso como Mota. Eu acho que este processo deveria ser anulado. Isso sim seria uma questão de justiça. Mas você imagine uma pessoa que está presa há mais de um ano, que não fez absolutamente nada, ou mesmo um morador de rua que foi preso por alguns meses, um ano, 2, é justo isso? Isso não é justo. Você ficar preso atrás das grades, fora do convívio familiar, sem ver os seus filhos, sem ver os seus parentes, é dolorido demais, ainda mais quando você percebe que isso é injusto. Eu creio que a anistia vai dar muita, mas muita confusão mesmo, principalmente no Congresso Nacional, principalmente se o presidente Hugo Mota colocar em pauta esse projeto de lei. Não acredito que vai pacificar, não vai, porque os lados são antagônicos. Infelizmente, os lados não se respeitam. E quem perde com isso é o próprio Congresso Nacional. Por quê? Porque enquanto a direita está se degladiando com a esquerda e vice-versa, tem um poder que está se sobressaindo sobre todos os outros. Exatamente isso, sobre o executivo, quando dá uma ordem que não pode construir um muro, por exemplo, ou indaga o prefeito de uma cidade porque construiu um muro, ou então quando algum partido político entra na justiça porque não se conformou com a aprovação de um projeto de lei que virou lei. Eles não percebem que isso dá força para um poder só, que é o poder judiciário. Ou seja, nós estamos aqui brigando direita e esquerda, o poder judiciário está acima, olhando para baixo a briga entre a direita e a esquerda, e depois ele dá a cartada final. Já estão questionando, não, mas se isso passar, é inconstitucional. Se a saidinha passar, é inconstitucional. Então nós, eu digo nós, o Congresso Nacional, está refém de um poder que não deveria ser absoluto, tampouco supremo. Pois é uma percepção também de alguns parlamentares e até juristas, viu, delegado Palumbo? Mota, ainda que a gente projete uma caminhada talvez mais tranquila na Câmara, alguns já entendem que haveria uma grande dificuldade no Senado Federal, principalmente por conta das sinalizações de Davi Alcolumbre. Esse seria dificuldade número 1. Dificuldade número 2, posicionamento do presidente da República, uma vez que o projeto seja aprovado. Tem gente que aposta também em um veto, uma manifestação da AGU sugerindo um veto parcial, enfim. E aí tem um terceiro aspecto. Caso seja aprovado, sancionado, teria também um posicionamento, a possibilidade de judicializar junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há paredes ou barreiras que já são elencadas aí, que dificultaria demais, né, o avanço desse PL da anistia. Esse diagnóstico está certíssimo. Deixa eu dizer o que você disse com outras palavras. Está tudo errado. O que você descreveu, Caniato, é um Estado que funciona para satisfazer a si mesmo. E o contribuinte que se dane. Eu queria que essas pessoas responsáveis pelo atual estado de coisas do Brasil, eu queria que elas sentassem para conversar com os pais de Vitor Medrado, que foi assassinado com um tiro em São Paulo. São mais de 100 pessoas mortas todos os dias no Brasil. Talvez, fica aqui a sugestão para o delegado Palumbo, talvez se cria tanta lei maluca no Brasil, né? Eu vou sugerir aqui mais uma. Obrigar o ministro da Justiça, por exemplo, a comparecer em todos os enterros de pessoas assassinadas no Brasil. Ele não ia fazer outra coisa. Criar obrigações parecidas
também para todas as pessoas, todas as autoridades que tomam decisões que devolvem às ruas criminosos ou que criam desculpas ou justificativas para que esses criminosos fiquem pouco tempo na cadeia. A situação que você descreveu, Caniato, é insustentável. Um Estado que só olha para o próprio umbigo e acha que é possível continuar explorando a população, retirando quase a metade de tudo que a gente ganha, obrigando o povo a pagar imposto sobre tudo. Você paga imposto sobre o que você vende, você paga imposto sobre o que você compra, você paga imposto sobre o seu salário, você paga imposto sobre aquilo que você já comprou, a sua casa, sobre o seu carro, e vem aí a grande ameaça que é a reforma tributária. Esse estado de coisas é absolutamente insustentável. E quando eu olho o comportamento de algumas figuras da política, me dá a impressão daqueles convidados do Titanic, né? Quando o navio estava prestes a afundar ali, o sujeito ainda está lá no restaurante tomando champanhe, comendo caviar e ouvindo a banda tocar. Mas a banda não vai tocar por muito tempo. Você, Dávila, que a gente precisa considerar, olhando talvez para dificuldades maiores no Senado, pensando na aprovação desse PL da anistia e uma vez aprovado no Congresso Nacional, que nós poderíamos esperar do presidente da República e do Supremo Tribunal Federal se houver judicialização? Caniato, nesse momento de incerteza, instabilidade, politização do judiciário e também judicialização da política, nós precisamos olhar as coisas um dia de cada vez. Não adianta fazer muito prognóstico, porque senão é desesperador. Se todas as possibilidades ocorrerem, nós acabamos jogando a toalha e desistindo, e não podemos. Nós temos que estar aqui, continuar a lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é democrático e pelo que é essencial para defender a liberdade, os direitos individuais do cidadão, que nós lutamos mais de 21 anos para acabar com o regime autoritário, para restabelecer a democracia e a liberdade no Brasil. Nós não podemos deixar isso perder por causa de uma série de comportamentos irresponsáveis e a incapacidade da autocontenção de certas pessoas. Aliás, essa é a importância das instituições. As instituições têm de ter a resiliência para fazer o Brasil atravessar esses maus momentos e sair vivo do outro lado, ainda com a sua liberdade e a sua democracia. Então, acho que nós temos de andar devagar. Se aprovar na Câmara é uma vitória, vamos ver o tamanho dessa vitória na Câmara, que já pode começar a mudar o clima no Senado, e vamos ver se no Senado também as pessoas mudam de opinião conforme a mudança do contexto. E o contexto em relação às injustiças cometidas no 8 de janeiro torna-se cada vez mais evidente. Não só para os deputados, mas também para a população. Por isso, vamos ver cada etapa, como vamos caminhar com uma matéria muito importante para restaurar, pelo menos, a confiança de que o contrapeso está funcionando quando um poder abusa da sua autoridade. Tá, antes de passar para o delegado Palumbo, mas Dávila, eu concordo plenamente. Cada etapa por vez, eu acho que a cada pequena vitória, isso acaba talvez estimulando a reflexão daquela etapa seguinte, ou, naturalmente, olhando já para o Senado Federal. Então você acha que o placar e também as manifestações dessas figuras importantes da política devem influenciar essa nova reflexão do presidente do Senado e dos próprios senadores em relação ao PL da anistia? Porque a gente já elencou aqui uma série de pessoas, Michel Temer, ministro Múcio, tanta gente que vem se colocando a favor da anistia, né? É verdade. Não, e uma pessoa muito importante no Senado que tem um peso extraordinário é o próprio líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT, dizendo que sim, houve injustiça e houve uma desproporcionalidade nas penas. Esse é um sinal muito importante. Aliás, na Câmara Federal não teve um sinal tão forte quanto o líder do próprio governo no Senado se manifestar
contra injustiças ocorridas nesse processo. Então, acho que nós temos de levar um dia de cada vez, mas é uma sinalização muito importante no Senado. Pois é, você, delegado Palumbo, reviravoltas já aconteceram, né? Eu sei que o seu último comentário, quem acompanhou disse, bom, então o delegado Palumbo está pessimista, não irá pacificar, talvez não passe no Senado Federal, dificilmente o PL da anistia vai ser aprovado. Enfim, reviravoltas podem acontecer e eu acho que muita gente aposta nisso, né? O recado que a Câmara vai enviar também para o Senado Federal. E, claro, 2 novos presidentes das casas, é possível esperar também uma conversa entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre, porque há alguns dias Davi Alcolumbre deu uma sinalização, essa não é a prioridade para a população brasileira, querendo dizer, isso vai ficar para um outro momento, agora não. Muitos arregalaram os olhos e pensaram, será? Pois é, isso foi logo após a eleição dele, a vitória, ele deu essa declaração, eu quero que passe, votarei a favor, mas eu acho que isso não vai pacificar a briga, a celeuma entre direita e esquerda. Pode ter certeza, se tiver um clamor popular, isso vai passar e espero que passe, inclusive, no Senado Federal. Mas vai ter um partido político aqui, que eu não preciso dizer qual é, que é dissidente de um outro, que vai entrar na justiça. E aí, mais uma vez, o Congresso Nacional pode ficar aí refém de um poder só. E a gente não pode aceitar isso. Independente se o parlamentar é de direita ou de esquerda, de centro, não pode ser aceito isso, porque isso vai contra a vontade popular. Quem decide sobre uma lei são os seus representantes legais, os políticos eleitos, deputados e senadores. Não pode vir um poder dar uma canetada e simplesmente passar por cima da decisão de 257 deputados, que é o que precisa para passar na Câmara dos Deputados, e mais dos senadores. Nós não podemos admitir isso. Não é normal, não é razoável isso. E o que os extremistas não entendem, que cada vez que eles entram na justiça, eles estão desprestigiando a casa do povo, o qual eles fazem parte. Eles não percebem isso, ou talvez percebam, mas a raiva, o ódio, a vontade de passar por cima de uma vontade soberana é tão grande que eles impetram rapidamente na justiça. O poder judiciário, ele não pode agir se não for provocado. Ou seja, se esses partidos procurassem menos o poder judiciário e aceitassem as derrotas, se isso aí, por exemplo, não passar, é uma derrota para o delegado Palumbo e para todos os deputados de direita. Nós temos que aceitar. Eu não vou entrar na justiça e falar, não, eu não aceito isso, eu quero que o Supremo reveja isso. Aí repito no meu comentário anterior, enquanto aqui nós estamos nos degladiando, o poder Supremo está lá olhando para baixo e fala assim, vamos esperar que alguém vai entrar na justiça, depois a gente muda tudo isso. Na prática é isso que pode acontecer. Programas Pingos nos Is, os assuntos importantes desta terça-feira, sempre com as análises dos nossos comentaristas.